Tomar logo um pouquinho de água. Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar neste momento para a exposição da palavra do nosso Deus, que encontra-se em Romanos, capítulo 9, do verso 30 a 33. Romanos 9, de 30 a 33. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos orar mais uma vez, pedir a misericórdia do Senhor para que entendamos a sua palavra. Deus amado, soberano, como nós acabamos de cantar, é maravilhoso, Deus, estar na tua presença, poder te adorar, saber que a tua palavra que nos convence das nossas faltas é a mesma, Senhor, que nos dá esperança por meio da certeza do perdão. A mesma que nos mostra que, apesar de sermos falhos, somos salvos por Cristo e em Cristo. Que a cada dia o Teu Espírito Santo nos molda a Ele, o nosso Senhor e Salvador. Deus, neste momento nós ouviremos a exposição da Tua Palavra e suplicamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor ilumine a nossa mente para que compreendamos a Tua Palavra. Nos ensine, Deus, e grave ainda mais dentro de nós que aqueles que vivem pela religiosidade não podem alcançar a salvação, porque a salvação não é alcançada pela justiça própria, pela justiça das obras, mas pela Tua santa misericórdia, pela fé salvífica que não vem de nós, mas é dom que vem unicamente de Ti, por meio da Tua graça. Fala, Deus, ao nosso coração. Que não seja, Senhor, apenas conhecimento vazio, Deus. Não entre apenas por um ouvido e saia pelo outro. Mas que, de fato, essa palavra possa impactar a nossa vida, a ponto de entender o que é, de fato, viver na Tua dependência e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguma vez na vida nós já tivemos aquela surpresa irônica, quando a gente pensa que de fato a coisa está indo bem, ou que nós estamos agindo bem em determinada situação, mas que no final das contas a gente vê que não é nada daquilo que a gente estava de fato pensando. Por exemplo, quantos de nós já passamos pela situação de chegarmos diante do professor com alguma prova e ouvir do professor as seguintes palavras: você fez uma boa prova, você foi bem, eu vi que de fato você se esforçou, mas não foi suficiente para você passar. Eu sei que, se não todos, a maioria de nós já tivemos essa experiência na escola. Isso de fato, meus irmãos, acontece em outras situações da vida, mas por mais incrível que pareça também, acontece na vida daqueles que acham que de fato podem receber a salvação por meio das próprias obras. Acham que pelo esforço, pela busca, pela justiça que pode saltar de si mesmo, consegue favor diante de Deus. E esse foi o erro primário da nação de Israel, que
que negou a Cristo Jesus como seu Messias, mas achou que conseguiria a salvação, os méritos diante de Deus por meio da própria justiça. Mas o texto que nós acabamos de ler nos mostra que não é assim que a coisa acontece. E não apenas isso, o texto vai nos mostrar o porquê que Israel, por si, apesar de ter a lei, apesar de ter o Messias, não conseguiu alcançar a salvação. Qual foi o erro primário? Mas também nós aprenderemos, irmãos, através desse texto, como de fato a salvação é alcançada e por meio de quem a salvação é alcançada. Irmãos, nós chegamos ao final do capítulo 9 de Romanos. Como nós já falamos, o capítulo 9, 10 e 11, esses capítulos são considerados alguns dos mais difíceis de se interpretar nas Sagradas Escrituras. Mas Deus vai nos dando graça para que possamos compreendê-lo. E hoje nós chegamos aqui ao final do capítulo 9. Capítulo esse que começa falando que Israel de fato pecou por não reconhecer o Cristo, por não reconhecer ao Senhor, a ponto de Paulo dizer que queria ser amaldiçoado para que o seu povo pudesse de fato ter outra atitude, ter outra perspectiva. Mas que Israel havia errado e que o Senhor não havia sido injusto e não dar apenas as suas promessas a judeus, mas também a gentios. O Senhor não falhou na sua forma de escolher apenas alguns em Israel, porque Ele é todo soberano para isso. Ele tem a soberania da eleição. Mas como nós vimos na semana passada também, dos versos 14 ao verso 29, o Senhor Deus, Ele é soberano na salvação. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E Ele também, Ele é exaltado tanto na salvação do justo, quanto na condenação do réprobo. O Senhor é exaltado nessas situações, o seu poder, a sua grandeza. E quando nós chegamos dos versos 30 a 33, nós vemos aqui a questão da responsabilidade humana. E Paulo vai mostrar por que, queridos, que Israel é também responsável pela sua rejeição diante de Deus. Nós sabemos que o grande problema de Israel, da nação de Israel, era a religiosidade. O grande problema da nação de Israel era pensar que pelos méritos próprios, conforme nós já vimos Paulo falando aqui, eles seriam salvos, eles estavam corretos diante de Deus. Mas Paulo vai mostrar que não é bem assim. E diante de tudo que Paulo vai mostrar sobre essa responsabilidade de Israel, nós aprenderemos também aplicando por dia de hoje, para os dias de hoje, porque as pessoas religiosas não recebem a salvação. Sendo esse, irmãos, também o tema da mensagem dessa noite. Porque as pessoas religiosas não recebem a salvação. E conforme as palavras do apóstolo Paulo, nós podemos dizer que as pessoas religiosas não recebem a salvação porque não têm seus alicerces na fé genuína. Porque não têm seus alicerces na fé genuína. Veja comigo novamente aí, irmãos, o verso de número 30 do capítulo 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Irmãos, não está na natureza humana, natural, buscar as coisas de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que os gentios não buscavam a justificação, ele está fazendo um contraste com os judeus, que nós veremos mais à frente. Pois o alvo mais importante da vida do judeu e da nação de Israel era, de alguma forma, alcançar a justificação. E vale ressaltar que a ideia de justiça que Paulo está falando aqui acerca dos gentios não é uma justiça moral. Certamente haviam gentios preocupados com a sua conduta moral naquele tempo, assim como nós temos no dia de hoje. Pessoas que, apesar de não terem sido colocadas como de fato cristãs, ou pessoas que não mostram arrependimento ou que foram alcançados pela fé genuína, essas pessoas ainda assim
tentam colocar em prática alguma justiça moral, coisas que são certas, mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que o que eles não buscavam, certamente por falta de iluminação do Espírito, como está escrito em Efésios 2,12, era o estado de justificação diante de Deus. O interessante é que os dois verbos aqui usados por Paulo sobre buscar e alcançar, eram verbos usados para as pistas de corrida, onde os corredores eles buscavam, eles queriam, eles lutavam para alcançar o pódio, para chegar ao destino final, para correr atrás de fato. E é isso que Paulo está dizendo, no que se diz respeito à salvação. Eles não buscavam, eles não queriam alcançar essa justiça diante de Deus. E isso faz sentido com o que está escrito no Salmo 14, de 2 a 3, que diz: do céu olha o Senhor para o Filho dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, não há um que por natureza de fato queira buscar a Deus. E Paulo diz isso em Romanos 3, para mostrar que todos os homens estão debaixo do pecado e que ninguém de fato por si quer buscar justiça diante de Deus. Mas voltando, queridos, para as outras nações, para a ideia de gentil que Paulo usa aqui, quando Paulo sempre se refere a gentios, são aqueles que não eram judeus. Nós podemos ver, por exemplo, o contexto religioso de Roma, do mundo que Roma tomava conta na época, de todo o Império Romano. Quem era o Deus dos romanos? Era principalmente o seu imperador, era César. Cada um poderia ter o seu ídolo particular, mas ele deveria ser o primeiro. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que a sociedade romana, ela buscava glória, poder, prazeres. E isso era uma peculiaridade daquela sociedade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o contexto religioso em Éfeso, nós vemos que a divindade principal era Diana dos Efésios. E os éfesos, eles buscavam aquela deusa, eles adoravam, eles viviam em prol da adoração a Diana. Pessoas de outros lugares das províncias romanas vinham para adorar Diana dos Efésios. Quando nós olhamos para o contexto do mundo da época, nós não vemos nenhuma outra citação de outro lugar, de outro país, de outra civilização, de outro povo querendo de fato a busca de Deus, a justificação diante de Deus. E é isso que Paulo está falando. Os gentios não estavam preocupados em estudar as Escrituras no Antigo Testamento, não tinham o menor interesse, não estavam perguntando como podiam ser justos e santos diante de Deus para ir para o paraíso, não seguiam a justiça. Porém, irmãos, apesar de não seguir e não buscar a justiça, eles aprenderam a justiça. Eles não tinham noção, primariamente, da história da redenção, mas a redenção chegou até eles. Por quê? Diante de tudo que Paulo disse sobre essa questão, nós vemos que os gentios foram alcançados, não porque queriam, mas por meio da fé. Não porque buscavam justificação, mas porque a fé os alcançou, porque a graça de Deus os alcançou, porque a misericórdia de Deus os alcançou. Certamente quando os judeus estavam ouvindo essa exposição aqui de Paulo sobre Deus também escolher os gentios, eles podiam ter perguntado por que os gentios, o que é que tinha de especial neles. Mas Paulo vai mostrar que não há nada de especial nos gentios, mas sim na misericórdia de Deus, porque a fé salvífica os alcançou, porque a misericórdia de Cristo os alcançou. Paulo vai dizer aqui também em Romanos que a salvação não é pelas obras da lei, não é simplesmente pela busca pessoal, mas a salvação é pela fé. Inclusive Abraão, que era colocado como aquele que cumpriu a lei perfeitamente, Paulo vai dizer que Abraão não foi salvo pelas obras, mas sim pela fé.
E essa fé alcançou os gentios. A fé que não é proveniente do homem, mas vem do próprio Deus, está lá em Efésios capítulo 2. Paulo vai dizer isso aqui em Romanos também, vai citar por algumas vezes. A fé que vem por intermédio da obra de Cristo. A fé que é como um manto do sangue de Cristo que cobre a nudez pecaminosa do homem. A fé que é colocada no nosso coração, para que de fato possamos nos apropriar de todas as misericórdias e bênçãos salvíficas que vêm da parte de Deus. Os gentios, eles não buscavam isso, mas o Senhor, pela sua misericórdia, a sua palavra levou isso até os gentios. E Paulo não está falando uma novidade nesses versículos, porque em Romanos 9, 25, ele cita Oséias 2, 23, onde está escrito: chamarei povo meu que não era meu povo, e amada a que não era amada. Já era uma referência aos gentios, aos povos gentios, como nós vimos na semana passada. Irmãos, nós recebemos o benefício do Evangelho, embora nós nunca o tenhamos buscado, embora nós nunca tenhamos perdido. Não se recebe, irmãos, a salvação, por exemplo, sendo pastor. Não se recebe a salvação sendo presbítero. Não se recebe a salvação sendo diácono. Não se recebe a salvação exercendo qualquer outra função dentro da igreja, ou ter uma história com a igreja, de gerações, de tempo que está dentro da igreja. Não é por causa disso, mas simplesmente pela misericórdia de Deus. E o grande problema dos religiosos, queridos, é porque o alicerce dessas pessoas não está de fato nessa fé. O alicerce está na própria obra, naquilo que o homem pode conquistar. Esse é o contexto. Israel sofria com essa religiosidade absurda, mas não alcançaram a salvação porque se apegaram apenas a essa religiosidade. E a religiosidade nunca tem o seu alicerce na fé genuína. E esse é o problema. Às vezes pensamos que por esse tipo de coisa, por cargos, por história, nós conseguimos salvação diante de Deus. Ou simplesmente por dizer que foi batizado na igreja, porque é crente há muito tempo. Nada disso, irmãos, é suficiente para a salvação. As atitudes externas, esse foi um dos grandes erros de Israel também, onde você tenta mostrar algo que de fato não é. Nada disso pode trazer a salvação. E nós precisamos sondar o nosso coração e perceber, irmãos, se ainda nós vivemos nessa ilusão. Como disse o reverendo Paulo Brasil, que tenho muita admiração, ele disse o seguinte: que segurança tem um homem que depende de si mesmo para não ser destruído no dia em que ver o Senhor face a face? O que é que nós temos a oferecer quando chegarmos diante de Deus? A Bíblia fala desses: Senhor, em teu nome expeli demônios, profetizei, fiz tanta coisa. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Portanto, irmãos, nós precisamos observar se a nossa vida ainda está pautada na religiosidade. Precisamos também despertar a consciência do nosso próximo. Precisamos ajudar a despertar a consciência de pessoas que fazem parte de outras religiões, que pensam que pela religiosidade, pelo ativismo dentro da igreja, também são salvos. Precisamos nos atentar e ajudar a outros nisso, meus irmãos, porque quem tem alicerce na fé genuína, esse será salvo. Porque a fé não depende de nós, mas é dom de Deus. E é isso que Paulo está ensinando aqui aos judeus. Eles tiveram a sua responsabilidade. Os gentios, eles não eram mais especiais, não é isso. Mas a grande questão é que a salvação deles vieram pela fé genuína, que é fruto da misericórdia e da graça de Deus. O Senhor salva quem Ele quer, tem misericórdia de quem Ele quer, conforme vimos na semana passada. Ele teve misericórdia dos gentios. Porém, meus irmãos, nas palavras de Paulo, aqui nesse texto,
nós temos uma outra grande lição. Por que as pessoas religiosas não recebem a salvação? Em segundo lugar, nós vamos ver porque essas pessoas acreditam que são boas o suficiente e acabam negando a Cristo Jesus. Porque acreditam que são boas o suficiente e acabam negando a Cristo Jesus. Paulo começa o verso de número 31 introduzindo uma conjunção chamada de conjunção lógico-contrastiva. Aí na sua Bíblia, talvez, Almeida Revista e Atualizada, tem o "e" aí. Só que aqui é adversativo, é mas. Mas Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Paulo mostra que a situação de Israel era diferente, era oposta ao que aconteceu com os gentios. A grande tragédia é então revelada. Israel, esforçando-se para alcançar a lei da justificação, não conseguiu atingir essa lei. É literalmente lei da justiça e não justiça da lei. Por que isso, irmãos? Porque eles criaram uma lei para tentar justificar a si mesmo. Eles pegavam a lei de Deus para tentar segui-la pelos próprios méritos, e isso se tornar uma espécie de lei própria para alcançar a justiça. Só que eles falharam. Israel errou o alvo. Usando corretamente a lei, eles seriam conduzidos à justificação, não era por cumpri-la, é por saber que o Senhor cumpriria por eles, e que tudo também seria por misericórdia. O problema, como vemos a seguir, é a intenção, a forma dessa busca. Os gentios, não confiando na justiça própria, agarraram a justificação pela fé, mas Israel, confiando no privilégio da lei, esqueceu-se de usá-la corretamente e sequer atingiu a lei de fato como deveria. George Adam Led, um teólogo batista, observou que no período intertestamentário, por exemplo, que foram os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, onde não houve profecia vindo da parte de Deus, a lei havia tomado ainda mais conotações próprias e mediadoras, deixando de apontar para a necessidade de um mediador. Era só com o povo mesmo. Não, a gente resolve, a gente cumpre, a gente consegue. É como um nadador olímpico que pensa por de fato estar preparado, por ter todo o aparato necessário para poder ganhar uma competição na sua área. Ele acha que ele pode ser deixado no meio do mar e assim chegar à praia por si mesmo. Acha que pode ser deixado no meio do Oceano Atlântico e conseguir chegar a alguma margem, porque acha que tem um preparo suficiente. Mas não é assim que funciona. Não é assim que acontece, irmãos. Dentro do mar existe muitas adversidades. E o mar é muito maior, com coisas muito maior do que um homem só pode resistir. E de fato foi isso que aconteceu com Israel. Eles achavam que tinham preparo suficiente. Tudo isso porque não decorreu da fé genuína. Porque a fé genuína vem de alguém específico. Vem de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que a fé é implantada no nosso coração. É pela obra de Cristo que a fé de fato nos conduz para a glória dele. Por isso Israel tropeçou, meus irmãos, na pedra de tropeço. Paulo usa de forma conjunta duas citações aqui no verso de número 32. Elas se encontram em Isaías 8:14 e 28:16. O apóstolo Pedro usa essas mesmas citações conjuntas na sua primeira carta, aí no capítulo de número 2. E para entender melhor por que Paulo usa essa analogia, precisamos observar de forma mais atenciosa as referências a ela. No capítulo 8 de Isaías, o contexto, nós vemos um oráculo vindo da parte do Senhor, de Yahvé, o Deus da aliança, dizendo que a Síria dominaria Israel, que viria como água impetuosa contra Israel. Porém, aqueles que não temessem os estragos dessas águas,
antes confiasse em Deus, ele seria como pedra, como santuário, como ali uma espécie de monte santo firme, uma rocha segura. Todavia, essa mesma rocha seria para muitos uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. E quando nós falamos de rocha, meus irmãos, precisamos entender os sinais já dados no Antigo Testamento sobre o significado tipológico que aponta para algo maior. Como, por exemplo, quando nós olhamos para os patriarcas, nós vemos que diversas vezes, quando eles tinham um momento especial em algum lugar, seja vindo pela parte de Deus, ou o Senhor utilizando algo na vida deles, eles pegavam uma pedra e faziam um altar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Jacó em Gênesis 28. Ele pegou uma pedra, colocou na cabeça para dormir, teve um sonho, mas quando ele acordou desse sonho, os irmãos sabem que sonho é esse, a escada onde ele tem a visão dos anjos subindo e descendo, e o Senhor na ponta da escada. Assim que ele acorda, ele pega aquela pedra e faz ali um altar, Betel, porque era a casa de Deus. No deserto, Deus fez brotar da rocha, da pedra, a água que matou a sede do seu povo, que sustentou o seu povo. Essa verdade é contada novamente no Salmo 78. No Salmo 118, diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa viria a ser a principal pedra da salvação. Quando nós chegamos aqui, por exemplo, a Isaías, nós vemos novamente essa ideia de uma rocha que sustenta, que firma, que de fato traz algo sobrenatural, mas que essa mesma rocha pode ser maldição na vida de alguns, pedra de tropeço na vida de alguns. E para quê ou para quem apontavam essas referências? Para Jesus. Quando Jesus diz para Pedro assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu firmarei a minha igreja. Jesus não está dizendo que Pedro é a pedra de fato, onde a igreja seria alicerçada. Esse é o erro dos católicos, principalmente na ideia do papado. Ele está falando dele. Pedro, o pequeno pedregulho, seria firmado numa rocha maior que é ele, que é Cristo Jesus. Quando no final do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, que aquele que ouve as suas palavras é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Está dizendo que é a pessoa que constrói a sua casa sobre ele. Quem ouve as suas palavras, quem retém as suas palavras, de fato viverá para a glória dele e alicerçado nele. E é por isso que Paulo usa essas citações, para mostrar que os judeus tropeçaram em não aceitar Cristo Jesus como Salvador. Porque quando a pessoa é religiosa, ela pensa que de fato pode alcançar a salvação, elas acreditam que são boas o suficiente. E quem pensa que é bom o suficiente para alcançar a salvação, acaba negando aquele que é bom de fato o suficiente para nos dar a salvação, que é Cristo. O final da argumentação bíblica paulina. O que se percebe, meus irmãos, é que Paulo fala que tudo depende de Cristo. É uma questão como Cristo se relaciona na salvação. Só Ele pode dar fé e salvação, mas Ele também é a pedra de tropeço, onde muitos irão tropeçar. Não é que os judeus na sua caminhada de repente estavam olhando para frente e a pedra foi jogada e eles tropeçaram, não. É porque eles, pela responsabilidade, pela religiosidade, negaram a Cristo Jesus. Não aceitaram como Messias, não o amaram como Salvador. Eles não entenderam nada. Eles achavam que não precisavam de Jesus. Eram egoístas. E aí a gente lembra novamente que o próprio Jesus disse isso quando contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega lá: Senhor, eu dou o dízimo, eu jejum, eu sou melhor do que esse aí. Mas o outro publicano chega e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Esse sim não tropeçou na rocha, porque não foi egoísta. Esse sim não negou a Cristo, mas mostrou que de fato precisava de algo maior. E esse maior era Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é a pedra preciosa para que confia nele
nos méritos da salvação, mas é pedra de tropeço para aqueles que confiam em si para a justificação. Pessoas que acham, que acreditam que são boas o suficiente, vão tropeçar nessa pedra. E como é que a gente sabe, irmãos, que há pessoas no nosso meio que acham que são boas o suficiente? E é interessante que nós estamos falando de um contexto religioso. Israel era nação religiosa e não tem como não aplicar para dentro da igreja. Certamente as pessoas não chegam aqui na frente e declaram: não, eu não quero de fato Cristo para a salvação, porque eu acho que os méritos são meus. Mas os sinais que são dados às vezes, por exemplo, nos dá identificação em quem acredita em si mesmo para a salvação. Por exemplo, nós temos dificuldades com pessoas que não gostam de ser disciplinadas. Sabe, irmãos, não há tristeza maior, não só para a igreja em si, mas também para o pastor, para o conselho da igreja, quando nós vemos ovelhas pecando, falhando diante de Deus, falhando contra o próximo, e às vezes nós tentamos exortar por amor, nós tentamos cuidar, nós tentamos ajudar a limpar as feridas para que possa se reerguer novamente, e a pessoa nunca se permite ser disciplinada. Sempre acha que consegue, sempre acha que pode, sempre acha que está certo. Não aceita isso que é colocado como amor e que é bíblico. Essas pessoas pensam que pode alcançar a salvação por si mesmo. Pessoas que, por exemplo, se enchem de argumento puramente egoísta. Ah, mas fulano faz e eu não faço. Ah, mas minha família é assim, a família de fulano não é pior que a minha. É sempre voltado para o eu, é sempre voltado para o que faz de melhor, que acha que faz de melhor diante de Deus. E infelizmente essas pessoas dão sinais de que de fato ainda não entenderam o que é a salvação. Mas compreendo, irmãos, pessoas que não trazem arrependimento na vida cristã, pessoas que de fato não mostram frutos, essas podem tropeçar sim em Cristo Jesus. Podem estar aqui dizendo: não, eu sirvo a Cristo, eu vivo para Cristo, eu amo a Cristo, mas se a vida não mostra de fato que Cristo é o centro da sua salvação, então Cristo se tornará uma pedra de tropeço. O mesmo Jesus que nós dizemos ser o nosso Salvador, devemos ter cuidado, porque o Deus que salva é o Deus que condena. E será que de fato a nossa vida está pautada nele? Ou estamos iludidos e caminhando para a condenação? Observe, meu irmão, minha irmã, a tua vida. Entenda também uma coisa importante. Apesar disso ser um fato, em Cristo sempre há oportunidade para mudar. Veja que o erro de Israel foi olhar para si e esquecer de Cristo. Mas muitas vezes Cristo, apesar de termos um tempo de igreja, Ele no seu tempo desperta a nossa consciência, para que nós possamos de fato entender, precisamos olhar para a luz, precisamos olhar para Ele, precisamos viver para Ele. Não podemos conciliar justiça própria com a rocha da salvação. Não podemos conciliar a responsabilidade pessoal pensando que ela alcança algo diante de Deus, com o Senhor que diz que nada é pelos nossos méritos. Não existe essa conciliação. Sempre é por Cristo. Arrependa-se, meu irmão, arrependa-se, minha irmã. Arrependamos diante de Deus com a nossa vida. E de fato, entendamos que precisamos de Cristo. Deixemos de lado tudo isso. E aproveitem essa verdade e apliquem isso a pessoas que pensam que podem alcançar a salvação. Há pessoas religiosas, mas também há pessoas descrentes. Recentemente nós conversávamos com uma pessoa e ela, abrindo o coração, ela disse o seguinte: não, mas eu sou temente a Deus, né? A gente não é crente, mas eu sou temente a Deus, a gente ora, a gente lê a Bíblia e tal, então acho que isso é suficiente, né? E às vezes nós olhamos com um olhar incompassivo para essas pessoas, mas é uma pessoa que ainda não teve o encontro com Cristo. E somente a palavra de Cristo pode trazer essa perspectiva.
desista dessa justiça que não vai dar em nada. Entenda que você precisa da rocha da salvação, Cristo Jesus. Irmãos, eu já estou encerrando esta mensagem. Mas veja que nós começamos falando que na vida, às vezes nos é pregado peças de ironia. Pensamos que estamos surfando alto, voando alto. E, na verdade, tomamos um baque surpresa quando vimos que é nada daquilo que a gente pensava. Foi isso que aconteceu com Israel. Foi isso que aconteceu com a religiosidade de Israel. Que não sejamos assim, irmãos, mas que de fato possamos olhar para Cristo como nosso Senhor e Salvador, na dependência única dele para a salvação. Não há outro por quem vem a salvação. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus misericórdia. Busquemos essa verdade, nos apeguemos a essa verdade, preguemos essa verdade, para a glória de Deus. Diante do que nós falamos, também só nos resta louvar ao Senhor, ao nosso Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Nos deu fé, colocou em nós aquilo que era necessário para que pudéssemos nos apropriar da bênção da salvação nele, nosso Senhor e Salvador.